Bom, então, voltando, retornando no nosso cafezinho. Então, estamos novamente dando continuidade a esse encontro, Movimentos contra o Linfoma. E agora, nós gostaríamos de agradecer e chamar a senhora Irene Knott, idealizadora da campanha e presidente da IK Ideas, e contar, que ela vai contar um pouquinho sobre essa campanha, desculpe, e agradecer pelo privilégio de tê-la conosco aqui, nos ajudando e agregando nosso trabalho. Obrigada, Maria Angela. Obrigada, gente. Na verdade, não precisa nem agradecer, é um tremendo prazer que eu tenho de trabalhar com a Abrale desde 2010. Então, meu nome é complicado mesmo. É curto, mas é complicado de falar. Tá? Então, todo mundo me pergunta antes de me anunciar. Só para bater uma claquete, porque, digamos, a gente não está num encontro de publicitários, né? Então, eu tenho mais de 30 anos de profissão. Fui vice-presidente de criação, diretora de criação regional América Latina para contas globais. O meu último trabalho dentro de agência foi a migração de posicionamento de Homo, né, de Homo, Homo faz, Homo mostra, para se isso já faz bem, né, até que eu abri a minha consultoria de estratégia criativa, que é a IK Ideas, e que existe nesse espaço. Isso não é uma casa, isso é a minha empresa, porque eu construí esse espaço justamente depois de anos e anos levando o trabalho para casa, eu resolvi levar a casa para o trabalho. Né? Eu acho que a gente tem que, se a gente trabalha com prazer, né, a gente produz algo que não conseguiria produzir com outro estímulo. E eu queria contar o case, né, ou seja, ver a campanha atual, ela é o último fruto de uma árvore que foi plantada em 2010. E foi interessante porque em 2010, quando a Abrale entrou em contato comigo, a Carolina Coin me passou um desafio. Né? Eu estava indo para Cannes, para o festival, e assim que eu voltei, ela falou, olha, dia 15 de setembro é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Linfoma. E as agências normalmente fazem um trabalho voluntário, né? São pôsteres, são folhetos e tal. Então, eu queria que você acrescentasse com a sua visão de comunicação. Né? A Carol sabia a maneira como eu via a comunicação, que é uma coisa muito mais integrada. Né? E o que eu percebi com relação ao trabalho, sem nenhum demérito, pelo contrário, do que tinha sido feito antes, né? Em 2009, esse foi o selo criado por profissionais para a Abrale, né, para uma agência, mas me chamou uma atenção com relação a quando me falo linfoma é câncer, informação é vida, sabendo que, por pesquisas, a maior parte das pessoas não sabe que é linfoma. A gente acabou de ter um paciente aqui, né, dizendo, você tem linfoma. Ah, tá bom, o que é isso? Né? Não só você, como vários pacientes que eu conversei, com os quais eu conversei, falaram a mesma coisa. Né? E o que acontece? Ou seja, você está me trazendo uma informação de que linfoma é câncer. Nossa Senhora, é um impacto essa informação. E informação é vida, perfeito. Onde eu tenho essa informação? Né? Quando eu comecei a me colocar no lugar de um paciente recém-diagnosticado com linfoma, é que eu comecei a fazer a campanha certa para a Abrale. Por quê? E esse é o logo antigo da Abrale. É uma coisa interessante porque a gente envolveu vários profissionais que trabalharam de maneira voluntária e eles, inclusive, desenvolveram uma nova proposta para o logo da Abrale. Eu fui no Dr. Google, né? Ou seja, hoje, quem é que não usa o Dr. Google? Todo mundo. Até
antes de ir no médico, principalmente antes de ir no médico, né, vou lá, carocinho no pescoço, né, ou qualquer coisa no sentido. E quando eu digitei linfoma, tá, apareceu uma página, claro, cheio dos links onde existiam linfomas, onde existiam matérias sobre linfoma, e eu percebi que tinha desde um vídeo de um oncologista dentro de uma palestra só de médicos especializados, ou seja, não entendi nicas, a não ser o boa noite e o muito obrigado, né, porque eu, como leiga, não consegui acompanhar a linguagem, e realmente não, a palestra não ela estava no YouTube, mas não era uma palestra para pessoas ignorantes sobre o tema como eu. Além disso, outra coisa que me chamou muita atenção é que quando logo os primeiros endereços era de um curandeiro no interior do Brasil que falava que as pessoas não deviam tomar nada e que deviam ir lá fazer cirurgia espírita e tomar umas ervas e não sei o quê. Gente, assim, imagina se eu fosse uma pessoa recém-diagnosticada com linfoma. O abismo que estava abrindo, além da notícia, além de descobrir que linfoma é câncer sanguíneo, o abismo, informação é vida, onde está esta informação? Por quê? Porque quando a Abrale é linfoma e leucemia. Então, quando eu digitei linfoma, apareceram as coisas mais evidentes sobre linfoma. E foi aí onde, usando uma mentalidade mais nova de comunicação, que é as coisas que são relevantes para as pessoas, as próprias pessoas divulgam. Então, sabendo que eu não teria uma verba para fazer uma campanha, né? Quem trabalhou com homens sabe os milhões de investidos. Eu pensei, o meu objetivo era trabalhar com investimento zero, né? Desde as pessoas que iriam trabalhar comigo, que eu convidei para trabalhar, para produzir, para fotografar, para desenvolver toda a estrutura digital, como saber que não ia ser veiculado. Ou seja, mas a gente sabe muito bem como no YouTube a gente faz isso. E foi assim que surgiu o movimento contra o linfoma. Por quê? Falei, eu preciso ajudar as pessoas a, primeiro, como a questão dos nódulos no câncer de mama, e foi feita uma campanha muito importante sobre isso, eu precisava ajudar as pessoas a diagnosticarem que aquele carocinho que aparece no pescoço pode não ser cachumba, pode não ser um monte de coisa que deveria ser simplesmente, amanhã passa, né? E o movimento contra o linfoma é exatamente isso. O autoexame é o melhor movimento contra o linfoma, porque a gente está trabalhando na prevenção e não quando a coisa já está instalada. Quanto mais, já que é uma campanha de conscientização, quanto mais as pessoas se conscientizarem sobre observar o que acontece com o próprio corpo, seria a melhor maneira. Então, o primeiro movimento é levar a mão ao pescoço. E, a partir disso, tendo consciência da importância desse movimento, entrar no movimento e divulgar essa informação. E se toca, quanto antes você descobrir, melhor. Né? Porque uma das coisas que eu aprendi da Abrale é que existe 85% de chance de cura quanto mais precoce for feito o diagnóstico. Além disso, aquele logo, quanto esse retrabalho do logo da Abrale, foi feito de maneira voluntária por diretores de arte que se engajaram no movimento para que a gente tivesse o logotipo do movimento contra o linfoma e o logotipo da Abrale novo. Não só isso, a gente usou ferramentas que a Abrale não tinha usado antes, né? Ou seja, vê a ferramenta digital como a grande propagadora da campanha. Então, o Facebook,
a gente fez desenvolveu o Facebook do Movimento contra o Linfoma, e um ano depois, inclusive, eu ouvi uma paciente dizer que ela saiu do desespero para a esperança, justamente porque ela voltou com o diagnóstico de linfoma, googlou linfoma, encontrou o movimento, encontrou a Brale e encontrou o Face. E ali ela digitou: estou desesperada porque eu voltei do médico, não moro nessa cidade e não sei o que fazer. Né? Minha família mora longe. Em questão de segundos, pessoas viram essa postagem e abriram a porta das suas casas, dizendo: olha, eu tenho uma pessoa que foi curada, eu quero que você venha aqui conversar com a gente. Então, São Paulo, que a gente acha que é uma cidade fria, né, violenta, a gente sempre olha o lado ruim. Vamos comemorar as coisas boas que também acontecem. Né? A gente lançou com 2 virais, né, a gente acabou de dar um branco. O Lima Duarte, que já tinha feito campanha no ano anterior. Tá? Desculpa. E a Drica Moraes, né, que saiu de uma quimioterapia para gravar o depoimento dela, que a gente logo subiu no YouTube. O interessante é que a Brale também tinha uma forma de mensurar campanhas através do call center. Né? Toda vez que existia um movimento, as pessoas ligavam porque era a maneira da Brale entender o retorno. E foi engraçado porque um tempinho depois da campanha, que eu feliz da vida, né? Vendo que só o vídeo da Drica, em 15 dias, tinha dado 300 mil views. Tá? Nenhuma campanha antes da Brale tinha conseguido esse impacto. O interessante é que algumas pessoas da Brale falaram: a campanha não deu certo. Porque ninguém me ligou no call center. Tá? E essa é a grande questão de você usar as novas ferramentas. Ou seja, o que é relevante para as pessoas divulgam. As próprias pessoas fazem essa divulgação. Em 2011, nós estávamos preparando a campanha quando a gente foi impactado pela notícia do Gianecchini. Né? Então, esse é um comercial que foi feito exclusivamente para veicular na MTV, porque o maior número de casos... Esse comercial passou especificamente na MTV justamente porque não só o maior número de casos é entre jovens, tá? Mas o maior número, ou seja, o número que está aumentando é justamente entre jovens. Então, a gente fez um comercial específico para a MTV. Ao mesmo tempo, a gente teve apoio de vários globais. Se toca. Se toca. Se toca. Se toca. Se toca. Se toca. De que jeito você quer que a gente fale para que você faça uma coisa que pode salvar a sua vida? Entre no movimento contra o linfoma. Se toca. Quanto antes você descobrir, melhor. E, quando a gente ia para o site do movimento naquela época, conforme a gente ia passando o mouse sobre cada uma dessas pessoas, ela falava: se toca, se toca, se toca, se toca. E é claro que você querendo informação, porque é incrível, né? A gente tem que ser muito rápido na comunicação para chamar essa atenção. E a gente tentou colocar toda aquela informação médica, né, numa linguagem muito acessível para as pessoas. Por isso que eu, inclusive, felicitei
Desculpa, inclusive, eu tinha uma reunião logo cedo, não estive aqui na apresentação, mas tinha felicitado a doutora por ser tão simples na explanação. E o que aconteceu? Enquanto a gente estava com essa campanha, com toda a informação acessível que podia ser verificada no site, e no Face continuou o movimento extremamente forte, as informações entre as pessoas sendo trocadas, a gente pensou também o quanto aquilo que o paciente fala, né? Ou seja, no canal do YouTube, a gente subiu vários vídeos de pacientes curados, já há mais de 5 anos, sem ter nenhum tipo de remissiva, e pessoas que, inclusive, estavam iniciando o tratamento, que estavam ainda passando pelo início da quimioterapia. Então, o que eu aprendi depois de 1 ano de movimento? É que as pessoas, elas podem, chama a atenção do depoimento de uma celebridade, no caso a Drica, tinha relação com o assunto, embora a Drica estivesse sofrendo leucemia, não linfoma. Mas, quando você ouve alguém que está passando ou já passou por aquilo, o peso dessas palavras é completamente diferente, né? Então, a gente também subiu todos esses depoimentos no YouTube, além do que a gente conseguiu um grande depoimento. Nesse momento, ele deu o depoimento como paciente, né? Foi a primeira vez que o Jânio falou sobre a doença dele. Ele não tinha falado ainda, não tinha dado nenhuma declaração. Em 24 horas, a gente conseguiu 600 mil views. E um monte de gente que não sabia o que era Brale passou a conhecer. E foram 1.200.000 impactos no Twitter. Tá? Então, claro que naquele momento o Brasil inteiro estava sensibilizado com o que estava acontecendo com ele, muita gente rezando e pedindo. E a vantagem é que, 1 ano depois, com uma expressão já muito diferente do que aquela que a gente tinha filmado no ano anterior, a gente já tinha convidado o Jânio para ser o porta-voz, né, do movimento contra o linfoma, usando justamente o Facebook como a principal ferramenta, com o tema Quem Ajuda Amigo É. Ou seja, quando você clicava curtir no Face do movimento, e você, inclusive, não só podia doar, né, e as pessoas que doavam, elas concorriam a um abraço do novo amigo, né? Com isso, a gente conseguiu várias coisas. Quando você passa por um momento difícil, como enfrentar um linfoma, dá valor a toda ajuda que recebe. Eu agradeço de coração todo mundo que me ajudou. Mas é importante lembrar das pessoas que ainda precisam ser ajudadas. E você pode ajudar entrando no movimento contra o linfoma. Acesse Quem Ajuda Amigo É e seja meu amigo. Então, justamente aproveitando esse depoimento dele, a gente conseguiu com ele que ele doasse abraços, né? E interessante que essa menina, ela era uma paciente, né? Que ele ficou conversando muito com ela. Ela na verdade, ela ganhou o abraço porque uma pessoa que foi sorteada doou o abraço para ela, que era portadora de linfoma. Então, foi um momento realmente muito, muito emocionante, inclusive de uma senhorinha que tinha uma dificuldade de andar incrível, mas ela falava, não, mas para dar um abraço no Ginequine, eu ando. Ela veio, inclusive, fora de São Paulo, né? E 2013 é um ano marcado por uma união importante, né? A união da Abrale com a Roche, né? E a gente, inclusive, ganhou uma nova palavra importante, que é um reflexo da união, que é juntos, né? Porque é isso que o movimento demonstrou o tempo inteiro, que quanto mais as pessoas se unirem, mais a gente vai saber sobre essa doença e mais
a gente vai conseguir evitar óbitos desnecessários, né, que têm tratamento, que têm cura. Né? Então, em 2013, não só a união entre a Brale e a Roche, mas também a união de outras pessoas importantes que aderiram ao Gianecchini, que é o porta-voz hoje da Brale, né, é o embaixador da Brale. Então, não só ele gravou o vídeo esse ano, de novo, né, retomando aquele momento que ele viveu em 2011, mas a gente conseguiu o depoimento da... Não, mas é da noivinha, né, da novela, da Nicole, né, que morreu nos braços no dia do casamento, e todo mundo está sabendo. A gente conseguiu também o depoimento do médico que diagnosticou, né? A gente, com isso, também conseguiu, não do noivo desalmado, mas assim, do namorado na vida real, né? Que é o Kleber Toledo, que entrou no movimento. A gente, inclusive, o Márcio, também entrou, Márcio Garcia, e o depoimento do Tony Ramos, gente, é a coisa mais engraçada, porque ele não estava cotado para filmar com a gente. E ele entrou lá no Projac, ele entrou na sala onde a gente estava fazendo as gravações. E, de repente, a gente falou, mas você não quer gravar, não? O que é? A Silvia saiu correndo atrás dele. Não, vem, volta, grava, vai ser importante, não sei o quê. Eu falei, se der eu volto. Bom, esquece, né? A gente imagina, né? Esquece, né? Eu não tinha nem criado um roteiro para ele, né? Ele voltou, gente. Aí você fala, pô, tremendo cara, né? E como eu não tinha, eu falei, bom, eu vou escrever agora rápido. Ele, não, me explica. Foi um dos depoimentos mais completos e mais fantásticos que tem, inclusive... Eu não trouxe aqui os vídeos, eles estão no meu desk, eu posso mostrar a todos, mas eu quero que todos entrem no YouTube, curtam, divulguem, porque essa é a intenção. Se eu mostrasse aqui, ninguém ia entrar depois. Eu quero que vocês entrem, tá? Vejam o depoimento do Tony Ramos, que ele deu assim, na lata. Ele falou o que eu expliquei para ele, porque, como tinha acontecido, o que acontece, quais são os sintomas, a importância. Ele falou ali na lata. Aí você fala, pô, não só um tremendo ser humano, mas um tremendo de um profissional, porque eu só expliquei uma vez, né? Então, vejam, e além disso, é claro que a gente não poderia dispensar o depoimento do vilão da vez, né? Maldade é dizer que todo mundo que faz químio perde todo o cabelo, fica super mal. Tem gente que não. E maldade, maior ainda, é ter uma informação que pode salvar milhares de vidas e não compartilhar. Todos os anos, são milhares de pessoas que poderiam ser salvas se diagnosticadas de linfoma a tempo. Por isso, aqui vai um toque. Faça este movimento. Se sentir alguma mudança estranha junto com outros sintomas, procure um médico. Ajude a divulgar uma coisa simples que pode salvar muitas vidas. Entre no movimento contra o linfoma da Abrale. Se toca. Quanto antes você descobrir, melhor. E o pessoal, todos eles, inclusive, é tão engraçado, ele falou, deixa eu tirar o Félix, porque... E algumas vezes ele dava uma deslizada felixiana, né? Quando ele tinha acabado de sair, de gravar uma cena, então ainda o Félix estava ainda, né, tentando soltar a franga, né? Uma coisa que eu gostaria de encerrar, que já 0 segundos já vi, viu? Essa questão que eu faço, eu uso toda a oportunidade que eu tenho com os meus clientes, em palestras, no TEDx, que eu fiz uma palestra no TEDx, que eu falo o quanto as marcas que deveriam seguir o exemplo da Roche. Ou seja, o quanto as marcas devem estar engajadas em projetos, é claro, que tenha pertinência com o posicionamento delas, né? Mas quanto elas devem estar engajadas em apoiar coisas que são importantes para as pessoas, né? E isso traz benefício para a construção de marca. Ou seja, não é simplesmente, vou ser boazinha. Não. Ou seja, o quanto mais as marcas estiverem fazendo coisas relevantes, próximas a nós, a gente começa a olhar essas marcas com outros olhos.
Então, parabéns a Roche. Abrali, conte comigo até o meu último dia, de verdade. Ou seja, aposentar não me vejo tão cedo. Então, eu só queria aqui ratificar e agradecer que vocês estiveram aqui olhando o trabalho. Obrigada. Ai, desculpa, só uma coisa, todo mundo me pergunta. Não, eu nunca tive um caso de linfoma na minha família. Só porque normalmente... exatamente, por acreditar. Dizem que é pelo amor ou pela dor, é pelo amor. Mais louvável ainda